outra coisa. Então, gente, boa noite. Muito grata de estar aqui mais uma semana para a gente continuar nosso estudo. É tão prazeroso, para a gente assim, saber que a gente vai se reunir com amigos e que vamos falar sobre os ditos e feitos de Jesus. É como se a gente estivesse indo para um jantar, um banquete, onde lá fosse oferecido o melhor maná do mundo. É essa a sensação que a gente tem quando a gente vem, tanto eu como o Ângelo, a gente vem muito feliz para cá. E aí, dando continuidade ao nosso estudo é o livro Primícias do Reino, da benfeitora Amélia Rodrigues, pela mediunidade de Divaldo Franco. É o primeiro livro da sua série evangélica e a gente está no capítulo 4. O capítulo 4 trata de Nicodemos, Nicodemos, e a Amélia dá assim um indicativo para ele. Nicodemos, o amigo. E a gente vai entender por que ela chama Nicodemos de amigo, E esse encontro, o encontro de Jesus com Nicodemos, é um encontro que para a gente, para nós espíritas, tem uma importância muito grande. Porque é a partir desse encontro onde é revelada a doutrina das vidas sucessivas. Onde o próprio Jesus, onde o Messias, nos revela a respeito da reencarnação. E revela e trata esse diálogo com um doutor da lei. Nada mais, nada menos do que um doutor da lei. Porque até então, todo o trato com Jesus era de pessoas, eram dos excluídos, E tratar desse diálogo com um doutor da lei é como se fosse assim, algo que ficasse marcado para a história. E a Amélia fala aqui no final que quem presenciou esse diálogo foi João, E que ele depois iria utilizar desse acontecimento para poder informar para a gente. Então é muito assim, emocionante de ver. E esse capítulo me chama muita atenção. Eu não sei se vocês estão acompanhando a série The Chosen, da Netflix. The Chosen significa os escolhidos, e trata da vida de Jesus sob a perspectiva dos discípulos, dos 12. Então é muito interessante. E como o Gustavo Silveira falou no domingo, ele também falou sobre essa série foi indicada pela FEB. A FEB colocou nos seus veículos de comunicação indicando a série The Chosen. Por quê? Porque o autor da série, ele não está restrito ao Novo Testamento, Ele parece que ele está tão bem intuído, tão bem sensível, que quando a gente assiste a série, não, esse é um estudo Amélia. Você fica assim, não é possível. Ele estudou Amélia Rodrigues, ele sabe disso, E hoje vocês vão ver, porque quando eu vi o diálogo de Jesus com Nicodemos na série, me emocionou muito, muito. Porque tudo que ele retratou, até o cenário inteiro que ele retratou na série é o que a Amélia está descrevendo aqui. E aí eu trouxe para a gente dar uma olhadinha nesse trechinho desse diálogo para a gente passar aqui no final, nos 20 minutinhos finais, a gente vai assistir, para vocês sentirem, essa emoção também que eu senti. E aí, a Amélia descreve todo o cenário. Mas assim, o mais importante que ela descreve no início é que esse encontro se deu em Jerusalém. Se deu em Jerusalém e se deu num momento peculiar. Ele foi na madrugada, Ele não foi de dia, ele foi em casa de amigos de Jesus, ela não disse quais foram os amigos, e foi um encontro assim velado, E quando a gente pensa em Jerusalém, a gente pensa na capital, a gente pensa no templo de Jerusalém, onde toda a movimentação acontece.
lua cheia. Quando ela fala, plenilúnio vestia Jerusalém de prata, né? A gente fica imaginando, não essa luinha que a gente vê, mas assim, né? Aquela lua, tá? Todo o contexto. Ela fala da Torre Antônia, né? Do templo, para justamente falar da imponência de Roma, da imponência de que todos os lugares tinham olhos romanos. E que ali, naquele contexto, também não estava diferente. Mesmo na madrugada, a Torre Antônia estava ali, altaneira ao lado do templo, parecia um vigia de pedra, assentado sobre a cidade dos profetas, observando os movimentos suspeitos em toda parte. Então a gente entende como era o contexto, né? E aí, ela fala de fora dos muros. É como se Jerusalém fosse uma grande fortaleza, né? Boa noite. Fosse cercado, né? De tudo. As terras de Acra e Bezerra estuavam de em redor, carregando o vento fio em direção da urbe em repouso. Então, ao redor de Jerusalém, fora dos muros de Jerusalém, existia uma vegetação verde, onde o vento, né? Estava vindo e trazendo até a direção do vento, em direção à cidade, em direção a Jerusalém. No templo crepitam as chamas de perpétua vigília, algumas pessoas conduzindo archotes, conduzindo, né, tochas. Tínhamos elétrica, né? Então era essa iluminação mesmo, né? E fala do piso. As casas estão de portas cerradas, estão fechadas, um silêncio, e Jesus espera em casa de amigo. Interessante é essa passagem aqui. Ele concedera prazerosamente, sem qualquer impedimento, aquela entrevista, né? Recebera a solicitação como se a desejasse, a que se era generoso. Imagina, Jesus feliz, ele atende feliz por receber Nicodemos, né? Como se assim, sabe? Esse momento, essa entrevista é muito importante. É claro que eu quero Nicodemos aqui, né? E eu fico imaginando a cena de Jesus esperando, sabe? Aguardando Nicodemos, de madrugada ali, para tratar aquele diálogo, né? Que é muito curioso, assim. Curioso no sentido de que é bonito, né? De ver que Nicodemos, a posição que ele tinha no Sinédrio, né? E a ansiedade, sim, dele, a curiosidade que ele tinha em saber mais, quer dizer, tudo que ele sabia pelo Sinédrio para ele não bastava. Ele queria conhecer, saber quem era o mestre, o Messias que tanto falava, porque só ele queria dar a resposta que ele precisava. Ele queria a própria verdade. Isso, ele era inquieto, porque apesar de conhecer muito, saber muito, continuava inquieto, né? E aí é como se Jesus, aqui ela está dando a entender que naqueles dias Jesus já estava em Jerusalém, preparando o terreno para os últimos acontecimentos. E ela fala aqui de um contexto que a gente também conhece, que foi o contexto onde Jesus foi enérgico com os vendilhões do templo, né? Ela diz aqui, tomara enérgicas atitudes enquanto os vendilhões se puseram de pé, como que ultrajados pela verdade. Então, naquele contexto também aconteceu isso aqui, né? No dia anterior, às vésperas do encontro com Nicodemos, foi o dia em que Jesus tomou atitudes enérgicas no templo. E pode ser até mesmo pela essa atitude de Jesus que Nicodemos tomou mais coragem ainda de procurar e saber, conhecer, sim, quem era ele. Quem era esse homem.
né? E o templo era uma verdadeira carnaval, né? Chegava na porta do templo, tinha de tudo para vender, porque eles compravam os animais para sacrifício, oferendas, não sei o quê. Era uma feira dentro do templo, era algo que, sabe, não bate. Templo, um local que era recolhido para discutir sobre a lei, para orar, acontecia aquele carnaval lá dentro. Era um comércio sem propósito. Sem propósito. Vendilhões do templo. Então, assim, ela fala que isso foi no dia anterior, né? E aí ela entra no contexto de Nicodemos. Quem era Nicodemos? Era o doutor da lei. E era um dos 70 doutores da lei. Então, eram pessoas que eram escolhidas, né, por ser ascendência nobre e intelectualmente também. Uma ascendência intelectual, então escolhidos entre Israel, entre os letrados e os de ascendência nobre, né? A gente vê um pouco, quando eu li aqui, eu lembrei um pouco de uns movimentos, né, da maçonaria, inclusive, que se escolhem assim, né? Aquela pessoa que tem uma atitude mais nobre, né, que é uma pessoa mais intelectualizada, então eles convidam para o grupo. Eu fiz essa associação quando eu estava lendo isso aqui, né? Então, Nicodemos era o mais jovem entre os respeitáveis mestres, desfrutava o privilégio de ocuparem a alta corte do Sinédrio. Fariseu, além de ser doutor da lei, era chefe dos judeus. Então, como Edilane falou, sequioso da verdade. Não se contentava com as velhas fórmulas da exegese religiosa e sentia, depois daqueles tormentosos séculos, em que Israel se vira privada de revelações, que algo estranho e grandioso pairava no ar. Engraçado, essa coisa, algo estranho e grandioso pairava no ar, sempre vai se repetir aí na literatura de Amélia. Sempre alguém vai sentir algo de diferente pairando no ar, né? As intuições, as vibrações que chegam até aqueles que são mais sensíveis. Sim. Tem a sensibilidade para apurar essa mudança, essa energia, né? Como nós vivemos hoje, né? Os que têm uma sensibilidade maior percebem a mudança do planeta. Sim. Né? Então a gente fica mais sensível, a gente observa, vê os acontecimentos, ouve os acontecimentos e entende o porquê que aquilo está acontecendo. Eu fico pensando, né? Era a própria luz do mundo que estava ali, né? Imagina a aura do mestre, o quanto tomava tudo aquilo. Então, ele era severo nas interpretações e zeloso no cumprimento do dever, né? E sentia que em todo lugar havia uma ânsia incontida de renovação. E na série mostra isso, né? Na série, eles quebram aquela coisa do doutor da lei, né? Como a Amélia mostra, nós somos uma pessoa profundamente sensível. Profundamente sensível. E aqui fala, inclusive, de João, né? Que ele ouviu falar de João Batista, né? Pregador itinerante do Jordão. Mas, assim, se receou a vê-lo, né? Porque chamava atenção João, né? Com aquele jeito de pregar, ele se destacava com aquela maneira de ser dele, né? E também surgiam muitos profetas nessa época. Também falava pregando diferente, porque já era da cultura saber que o Messias estava chegando. Então surgiam essas pessoas também. E aí ele sabia que o verbo de João, quente, inflamado, apaixonado, podia situar ele mal, né? Ninguém dissesse não. Imagina o temperamento de João, se Nicodemos procura por ele, vai até ele, João ia fazer de repente um discurso, poderia até, né, um discurso que eu falo
na maneira exultante que ele falava, né? Uhum. Você, doutor do Sinédrio, veio até mim, né? E aquele escândalo todo. E Nicodemos não queria isso. O sentimento dele, a emoção dele, a curiosidade era dele. Não era para ele buscar nada para levar para o Sinédrio. Ele era para satisfazer a ele. Então ele queria, sabe, ser assim discreto. Porque ele não queria ser julgado pelos outros iguais dele. Mas queria saciar a curiosidade. Queria. É isso aí. Queria. E aí ele fala da cidade, né? Que era um covil de espiões que amargurava a crueldade. Aí fala de duas figuras, Anás e Caifás, né? Genro ou sogro e genro, né? Sogro e genro, respectivamente. Anás e Caifás eram sumos sacerdotes. Eram representantes da religião judaica, né? Era o mais alto posto da religião judaica. Praticamente esse mais alto posto. E eram pessoas, né, que eram assim, voltados totalmente para o lado material. Se beneficiava de tudo, do poder, né, de tudo. E Roma dominava eles, mas aquela coisa, né? Entranhado, sabendo que podia utilizar dessa ardilosidade deles para interesse deles também. Então, assim, a gente não entende aqui o cargo de sumo sacerdote num contexto de autoridade moral, não. Né? Muito diferente disso. E os dois... Por que fala aqui dos dois? É interessante isso. Por que não fala de um sumo sacerdote? Né? Aí eu fui procurar saber. No contexto, né, Anás, sogro, é como se durante muito tempo a figura... Anás, sogro. A figura de Anás, ele por autoridade... por imposição, a figura forte, austera, ele conservava o poder dele. Mas, na verdade, quem era o sumo sacerdote era Caifás. E eles se digladiavam mesmo entre si, eles brigavam mesmo. Inclusive, é de responsabilidade dos dois, né, o julgamento de Jesus. Inclusive, é de responsabilidade de Caifás a perseguição dos cristãos depois. Então, assim, são dois representantes aqui da sombra densa coletiva que pairava naquele momento, naquele contexto. E aí, ó, rede de intrigas, tá vendo? Estendia Herodes, aliciar em Roma, né? Herodes na personificação de Roma, aliciava milicianos que se misturavam ao povo disfarçados em todos os recintos, e Roma vigiava dominadora. E ele soubera de Jesus, né? Ele ouviu falar de Jesus. E esses ditos e feitos de Jesus que chegavam até o ouvido dele, né? Beneficiando aquelas pessoas, né? O conteúdo das mensagens, os discursos, e acho que mais do que isso, as curas, né? As curas, todo mundo visualizando, a céu aberto. Você vê uma pessoa que estava ali há não sei quanto tempo cego, de nascença, levantar e enxergar. Você vê uma pessoa paralítica, levantar e andar, né? Imagina, acho que pra gente ainda aqui, quando a gente vê uma mediunidade de cura, a Cristian até passou um vídeo de um exemplo de uma mediunidade de cura que era um pastor num lugarejo muito pobre da África. Você viu esse vídeo? Um lugarejo pobre de Marredeci, né? E aí chegou uma moça com a boca totalmente ulcerada, um tumor, né? Sangrando, saindo aquela secreção e tal. Você viu?
E aí ela chegou e o pastor começou a orar, falou, ele fez a imposição das mãos. Gente, a boca da moça começou a regenerar, começou a estancar o sangramento, os ferimentos começaram, e foi filmando, gente, não foi edição, foi filmando. Aí a gente se pergunta, era mentira, era encenação? Para quem? Naquele contexto tão pobre, para quem era mentira? Porque eles não tinham nem como se favorecer daquilo naquele contexto entre eles, né? E aí a gente pensa que a misericórdia divina usa em todo lugar, né, aqueles que têm essa possibilidade. Então, uma mediunidade de cura, né, uma cura, ainda deixa a gente, né, assim, assombrado. Imagina naquela época, imagina como isso repercutiu, como isso ia chegando, né, nesse contexto de chegada do Messias tão aguardado. Nesse caso do cego, ele chama até a família, né? O Caifás chama até a família do cego, vai perguntar se ele era cego dele. Pergunta. Chama até os pais. Porque assim, do valejado, né? um passo que Jesus dava, ele estava na cola. Ele não podia respirar, porque ele estava na cola. Eles queriam pegar um passo falso. Sim. Para condenar, para prender. Observando tudo. Curou no sábado. Não pode, contra a lei. Não acharam nada, não sabe. Então, estava ali, vigiando. Como se fosse assim, aves de rapina mesmo assim, para pegar uma presa. Era o contexto, né? Aí a Amélia fala, ele estava em Jerusalém. Ia recebê-lo e ouvi-lo-ia. A entrevista estava marcada para altas horas da noite, seria mais discreto. Um amigo levaria ao lar de outro amigo em comum, que ele pernoitava no Vale do Cédron, além dos muros. Né? Foi em Jerusalém, mas ainda foi um pouco distante. Mas para despistar. Para despistar. Né? Quando chegou a casa, conduzido pelo devotado discípulo, e o viu, não podia dominar a emoção que assaltou de choro. Não, todas as vezes, né, que a Amélia relata o primeiro encontro de alguém com Jesus, é muito impactante. É muito impactante. A gente vai ver o próximo capítulo, é o mancebo rico. Então a gente vai ver sempre que alguém encontra, olha, né, quando está intencionalmente para isso, buscando Jesus, né? Porque teve gente que olhou e nem sentiu nada, né? Mas essas pessoas estavam intencionalmente buscando, e aí a gente faz o paralelo com a nossa vida, né? A gente está com sede de Jesus, né? Quando a gente está com sede, anseio pelo Mestre, né? É diferente. Esse encontro é diferente. E é só a gente fazer o paralelo com a nossa vida, né? Especial, pessoalmente. Eu me lembro, eu tinha aquele anseio, né, mais jovem, de alma, aquela coisa, aquele vazio muito grande, aquele oco aqui dentro. Era um oco que nada preenchia, né? Mas eu não sabia que essa sede era de Jesus. Aí quando começou a ficar um pouco mais consciente essa sede, né? Aí que eu percebi que Jesus sempre esteve, né? Ele sempre esteve. Mas é como se esperasse a gente maturar, sabe? Precisa maturar, tem que amaciar, né? Às vezes tem que pegar no tombo, né? Tem um momento, né, de maturar, e a gente continua maturando, né? A gente vai continuar maturando e ele está, e ele permanece, e ele fica com as nossas imperfeições,
fragilidades, o homem velho ainda imperando, defeitos terríveis, mas ele permanece. E o importante é que a gente permita que ele permaneça, né? É interessante como que a gente sabe, né? Como é que a gente sente Jesus, como a gente não sentia. É isso que você está falando. Aí às vezes eu me pergunto, gente, como eu tenho noção, né? A gente fala assim, feliz é aquele que crê sem ver. A gente percebe Jesus. Quando a gente. E a gente não viu nada, a gente viu o conhecimento, por tudo que a gente aprendeu, por tudo que a gente. Por todos os caminhos que a gente trilhou para perceber Jesus. E a gente percebeu. Tá, aí isso que eu acho fantástico. A gente vê, a gente não viu, mas a gente crê. A gente... É isso aí. Aí aproxima. Maravilhoso. O que eu precisei passar para perceber Jesus no momento da minha vida. Assim. E é perfeito, porque se alguém perguntar, até é difícil para mim eu negar Jesus, assim, em qualquer situação assim, eu não imagino negando Jesus. Sabe? Para poder, tipo assim, não, você para fazer isso, você vai negar. Não existe essa possibilidade. É um caminho sem volta. Pode até ser que igual Pedro eu nego, entendeu? Mas assim, numa situação normal não tem como, situação nenhuma. Eu não acredito em Jesus, não existe essa possibilidade. Depois que a gente percebe aí na vida da gente. É isso aí que é o mais bonito de tudo. Eu tinha um padrinho que ele foi, eu estou até sentindo ele aqui, ele foi fundador do Termo Espírita do Biário. Ele construiu pedreiro e ele morreu com 105 anos. E ele virava para mim, e hoje, agora, que caiu a ficha, ele me via muito ansiosa. Ai, eu queria fazer tudo. Você já percebeu que eu sou ansiosa, né? Eu queria tudo, eu queria as respostas que eu queria. E ele virava para mim e falava assim: a hora não é antes da hora, nem depois da hora. A hora é em cima da hora. E ele falava isso, ele repetia para mim trocentas vezes. Eu não entendia. É isso. Vai haver a hora certa que a gente vai despertar e entender, vai cair. Entendeu? Agora deve ser a nossa hora de estarmos desvendando que eu leio coisa aqui que eu fico assim, isso é óbvio. Como é que eu não percebi isso antes? É óbvio. Às vezes eu fico assim, aquilo é burra. Eu, no caso, foi o livro dos Espíritos mesmo. O livro dos Espíritos, assim, foi um. Sabe, igual que você sair dentro de um poço simples, assim, e descobrir a luz. Mas aí foi o livro dos Espíritos também. Mas a gente foi lá no fundo do poço, lá, né? Aquelas coisas todas. Hoje eu entendo isso. Que pergunta é essa? Uma pergunta, como é que responde? Aqueles insights. O livro dos Espíritos é uma coisa muito fantástica, né? Nossa Senhora. Eu com 14 anos. 14 anos. Eu precisei chegar aos 21, 22 para morrer, para poder. Folheando, assim, na casa de um tio meu, né, que já era espírita, que fez o evangelho no lar. E aí ele me chamou para sentar à mesa, assim. E para mim eu achei aquilo máximo, sabe? Eu tinha uns primos da mesma idade, e os meninos, pai, eu quero ir. Aí ele pediu para eu abrir o evangelho, segundo o Espiritismo. Que homem. Aí eu fiz a leitura, e depois eu fui olhar o livro dos Espíritos. Aí me encantei, né? Aí começa a inquietação, porque de repente se inquieta mais ainda, né? Quando a gente encontra um negócio desse, não fica sereno, é diferente. Aí é para abolir mesmo. Então, assim, interessante, Nicodemos experimentou a impressão de conhecer Jesus, né? Mas nossa alma reconhece, né? Nossa alma reconhece. E aí,
num átimo de minuto, procurou recordar no coração onde o vira, né? Quando o encontrara, parecia, na acústica da mente, parecia ouvi-lo dizer: eu te conheço, Nicodemos, bar Nicodemo, desde antes. Gente, essa expressão, Nicodemos, bar Nicodemos, bar quer dizer filho de. Nicodemo é o nome do pai dele, entendeu? Então é muito comum é uma sociedade patriarcal, né? Assim, bem, nas suas estruturas. Então o nome do pai, né, ele tinha muita força, representatividade. Eu me lembro no interior da Bahia, no interior do meu ex-marido, né? Tinha isso, né? Jorginho de Tonico. Né? Mas aqui Tem isso ainda? Oxe. Fulano de não sei quem, né? É isso aqui. É isso. E aí, recompôs-se ligeiro, dominando as emoções e predispôs-se à entrevista, né? A sala iluminada por lâmpadas de óleo crepitante que agasalhava os dois hóspedes e se levantavam silenciosos. Em Nicodemos, a expectativa era imensurável. Ele representava a humanidade inteira naquele momento, a humanidade inquieta, instável e ansiosa. E Jesus personificando a paz, a serenidade. Então, eram dois mundos bem distintos. E aí ele diz, Rabi, né? E quando ele fala Rabi, ele era doutor da lei, gente. Falar Rabi é reconhecer que o outro é mestre, né? é uma verdade. Então ele já estava entregue naquele momento, né? Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Aí mostra como Jesus, né, ficou, o semblante de Jesus. Aí a Amélia pinta, né? A face, o cabelo encaracolado, caído no ombro, parecia transfigurada, olhos brilhavam com estranho e claro fulgor. Eu fico imaginando a beleza, né, da face do Cristo, da maneira como ela representa, né? E aí olha a pergunta: que desejas de mim? Né? Que desejas de mim? Aí a gente traz para a nossa vida. Se Jesus parasse na sua frente e perguntasse, mas que desejas de mim? Né? Eu ia nem conseguir responder que era festa atônito. Gente, né? Isso é muito, essa pergunta diz tanta coisa. Essa pergunta, ele está dizendo nessa pergunta que o que você pedir, né? Pedir e obtereis. Ele só espera que peça. Batei e abre-se-vos-á. Pede, criatura. Pede, faça o movimento de pedir. Porque, gente, pedir, quando a gente pede, a gente se reconhece que está faltando algo. A gente se reconhece que está precisando de algo, né? Então, quando a gente fazer um movimento de pedir, é fazer com que todo o ego, toda a casca, tudo de fora, caia. E só fica a nossa alma. Porque muita gente não ora acreditando, não, Deus sabe de tudo. Não vou orar não, porque Deus está ciente de tudo. Sim, Deus é imanente, Deus sabe de tudo. Estamos em Deus, Deus está em nós, Deus está nos outros, estamos mergulhados em Deus, é um fato. Mas você tem que ter a humildade Isso. de falar, olha, estou precisando disso. A partir do momento que você se coloca na posição de pedir algo, você está se abrindo, Sim. entendeu? Para receber. Você está se colocando numa posição que você está aberto para receber do outro. Porque se você não pedir, você não vai receber. Claro. Realmente, Deus tudo sabe, Jesus tudo sabe de cada um de nós, nos conhece
na intimidade. Mas se eu não me colocar aberta para receber o que Ele tem para me oferecer, não vai acontecer. Tem que pedir. E tem muita gente que é soberba e diz, não vou pedir. Eu já escutei isso aqui. É igual quando a gente pergunta a uma pessoa assim, tá tudo bem? Tô ótimo, tô até melhor do que eu mereço, tenho até mais do que eu mereço. Eu meio discordo disso. Porque eu acho que ninguém tem mais do que merece. A gente está aqui buscando muita coisa, inclusive, né? Para a gente até merecer mais do que temos, né? Que é a humildade, essa coisa toda que às vezes nos tira dessa coisa aí do merecimento mesmo. Aí a pessoa fala, não, estou bem, eu tenho mais do que eu mereço. Eu falei, não, se nós estamos aqui é porque nós somos filhos de Deus e merecemos estar e ter. Né? Senão não estaria. Não sei se seria por aí. É nessa condição. Acho que quando a gente toma consciência de filhos de Deus, e filho de Deus é muita coisa, é herdeiro de muita coisa, né? Então, assim, ser filho de Deus e reconhecer a potência divina dentro da gente, né? Vira muita chave. Vira muita chave. É transformador reconhecer que você possui atributos de divindade também, porque você que é filho. Você é uma centelha divina. Quem vê o filho, vê o pai. É isso. Existe também, olha só, a gente pedia essa coisa assim. Eu me lembro, não me canso, acho que você já ouviu eu falar isso aqui. Teve uma vez na minha vida que eu queria, um jeito, mas eu não queria, estava muito difícil. Aí teve uma hora que eu falei assim, meu Deus, que seja feita a sua vontade, eu aceito do jeito que for. E aconteceu do jeito que eu estava querendo, entendeu? Mas eu não esqueço o que eu senti. Eu senti assim, pai, faz o que você quiser, eu aceito. Eu não estou no controle. É isso aí, é isso. Então essa sensação é uma sensação realmente de você aceitar o que vier. Sabe como é que é? E era aquilo que eu queria, mas assim, a minha vontade não importava mais. Porque fosse do jeito que fosse, eu aceitaria. E foi do jeito que eu queria. Mas a disposição para você estar na mão de Deus é uma sensação fantástica. Isso que é. Porque depois daquela vez eu nunca mais me coloquei na mão de Deus daquele jeito. Nunca mais eu não lembro de situação nenhuma que eu tenha desistido daquele jeito. E a pergunta que ele faz, né? Que é uma pergunta assim, como a gente diz, é a pergunta de milhões que é mister fazer para fruir das excelsitudes da paz, com a mente reta e o coração tranquilo. É a pergunta da humanidade toda, né? Aí assim, ele queria, olha o que a Amélia diz, ele queria um roteiro, mas ele temia encontrá-lo. Eu adorei. Eu também adorei essa frase. Porque é muito da gente, né? A gente é dado um roteiro desenhado a gente. Mas a gente olha para o roteiro e fica com medo de avançar, de se entregar, de sentir. É medo de abrir mão do velho homem. Sabe? É medo de abrir mão dos vícios que o Senhor está acostumado. Então a gente fica com essa. A gente sabe o caminho, a gente sabe o que tem que ser feito, o que precisamos fazer. Só que a gente se pega. Não, beleza, eu faço. Depois eu vejo isso, sabe? Esse boicotão. Olha só, eu acho que uma pessoa que decide pegar a carreira de padre é mais ou menos isso aí.
Um cara que é padre, porque ele é padre, uma coisa assim, ele se dispôs a levar a vida servindo, né? O caminho dele é servir Jesus, vamos dizer assim, né? Então, os padres que realmente fazem isso por Jesus, eles fazem isso aí, eles largam tudo e é por Jesus. Mas assim, você falou padre. Não E é? nós? Porque assim, Cada um com sua missão. Eu tô falando assim de um lance bem claro. porque Porque na assim, realidade, quando você pega, pai, o que eu preciso fazer para alcançar a vida eterna, para seguir você? Aí tem um que fala, larga tudo que tem e me segue. é sacerdócio, né? Falar de sacerdócio. E sacerdócio, gente, não é porque assim na doutrina a gente não tem aquelas representações que a gente está acostumado a ver nas outras religiões que não tem a sacerdócio. O sacerdócio a gente tem que trazer para a nossa vida. Viver em sacerdócio, né? Na verdade é isso aqui. O sacerdócio para a gente é muito mais difícil do que o sacerdócio do padre. Vamos concordar, né? Porque nós estamos. Porque né, é incomparável, porque ele vai para o mundo que as tentações não estão ali presentes. É tudo controlado. Há controvérsias, mas enfim. Eu acho que existe uma coisa que você estava falando. A gente costuma falar muito assim, eu despertei o Cristo, eu despertei como se eu assim, abri uma porta e agora eu sei de tudo. Não? Mais ou menos assim, né? Não, eu despertei, eu passei a entender, eu estou entendendo, tá? Eu acho que o despertar, nós estamos despertando a cada dia que É passo a passo. passo a passo, mas existe, assim, pelo menos comigo, eu já tive muito disso. Não, eu despertei, despertei. Não, porque dá insight. A gente, Tem uns insights. Cada dia uma coisa diferente. é um processo. A gente tem uns momentos de lucidez, Aqui, né? ó, E a gente isso tem que aqui, buscar. ó, gente, é isso aqui, ó. Você sobe, você está lá em cima, você está vendo tudinho, Paulo. Não é linear, não é. É isso aqui, ó. É Também a gente todo- só aprende se for assim, né? Já pensou se eu sou assim? Tem aquela expressão matar um leão por dia? É isso aí. É desse jeito. E aí é a frase: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aí como assim nascer de novo, né? Nascer de novo, voltar para o ventre da mãe, né? Aí fica aquelas elucubrações de Nicodemos, se sentiu embaraçado, pergunta de novo, com informação estranha. Aí na cabeça dele ele lembra dos Esseus, né? Que estavam informados sobre o reino de Deus, dos antigos, da tradição dos renascimentos. Aqui ele já pensa nos hindus, né, que é bem antes, nos gregos, né, que também falavam sobre isso. Ou seja, acreditava-se na reencarnação, mas não era algo tão, parecia pelo que ele está trazendo aqui, tão claro. Entende? Tão claro. Será que eles não seria uma verdade velada? Uma coisa assim que eles guardavam, mas eles... E não se falava muito sobre Pois isso. era uma coisa ali, sabe? Como outras religiões guardaram aqueles segredinhos, né? Aquelas coisinhas guardadinhas, isso não pode falar, né? E como se não pudesse tornar isso público, como se todos não estivessem aptos a saber essa verdade. E aqui nesse momento é revelado. Bateu como se fosse assim, né? Agora toma aí essa informação, porque é de fato isso, né? E como pode ser isso? Agora olha a pergunta de Jesus, né? És mestre em Israel e não sabes isso? Né? Todos os que compulsam os velhos pergaminhos conhecem a trilha da evolução. Dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos e não aceitas o nosso testemunho. Essas são informações do currículo terreno. Outras poderia dizer-lhes
celestiais, mas não compreenderias. O Espírito é imperecível e na sua jornada infinita estaciona para refletir e recomeça para ascender. Ele está aqui descrevendo a reencarnação, né? Os compromissos não regularizados ou complicados hoje, amanhã serão ressarcidos. Que bom. Graças a Deus, né? Então a emoção vibrava nos lábios do Rabi. Era quase um monólogo, né? Ele estava ali falando a humanidade inteira. Ninguém da terra subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha vida futura. Aí começa, o que desejava ele dizer com isso? A serpente, né? Levantar, o Filho do Homem ser levantado e tal. Só que Nicodemos, como era doutor da lei e tinha muita simbologia, né? Ele entendeu. E aí ele já se preocupou. Por que ele já se preocupou? Porque ele já amava, né? Ele já estava ali, né? Entregue, ele já amava. Então, assim, o Rabi estava de pé. Então, nesse momento, o que é ficar de pé? Encerrou o diálogo. Acabou aqui agora o diálogo. Então, Jesus se levanta, né? Encerra o diálogo, né? A entrevista estava concluída. Nicodemos fitou o mestre banhado de prata, disse, ou seja, banhado de prata ele devia estar perto da janela, né? Era lua cheia. Despediu-se e, embrulhado no fez, desapareceu da noite, rumando para Jerusalém. A verdade ficaria abrindo rotas nas mentes e guiando espíritos. A doutrina das vidas sucessivas foi ensinada por Jesus. A reencarnação decifraria os enigmas da vida pelos tempos do porvir. Aí ela fala de João, emocionado com a entrevista reveladora, alonga comentários com o mestre na noite sublime e escreverá sobre a vinda do Filho do Homem. Reconhecido talvez a Nicodemos, a quem guarda na mente, a ele se referirá mais tarde após o sacrifício da cruz. O Evangelho anunciava através do diálogo com Nicodemos o amigo que buscava Jesus. A excelência da revelação, já não há dúvidas. Nos embólios, sombras e alcatifado dos astros refulgentes e na terra sombria, aquele que é a luz do mundo, mutilando a verdade nos corações. Luz do mundo é o